Trazer um novo elemento aqui, a gente continua o debate em seguida. O deputado federal Deltan Dallagnol, do Podemos, protocolou um requerimento para a criação da Comissão Especial da Prisão em Segunda Instância. A ideia é reabrir a discussão sobre o tema na Câmara dos Deputados. Segundo o ex-procurador da Lava Jato, o pedido representa um anseio da sociedade brasileira para que a justiça criminal volte a ser efetiva, especialmente contra crimes do colarinho branco. O parlamentar lembra que em 2019, o Supremo Tribunal Federal derrubou a execução penal em segundo grau. Em nota, Deltan diz ainda que o fim da prisão após trânsito em julgado foi o retrocesso no Brasil, país que na prática tem 4 instâncias. Outro representante da Lava Jato que migrou para a política, o senador Sérgio Moro, apresentou ontem um requerimento pedindo o desarquivamento de um projeto de lei que também trata da prisão em segunda instância. Então, a gente continua aqui no debate. Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, o Hélio, eles foram eleitos, inclusive, com essa pauta anticorrupção. Muita gente desconfia de que ela não vai avançar no Congresso Nacional, porque já houve muitas iniciativas em contrário. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal já debateu 4 vezes se deve haver ou não prisão em segunda instância. Por um período houve, outro não, depois houve de novo não. E depois houve iniciativas no Congresso Nacional, tanto de projeto de lei como de proposta de emenda à Constituição, para que o Congresso, sim, legislasse e esclarecesse a margem de dúvida que os dispositivos legais deixam e que embasam todas essas discussões. Eu me lembro até que, na ocasião, o partido Bolsonaro, o PL, trocou membros de uma comissão que eram favoráveis por membros que eram contrários, para já sabotar na raiz aquela iniciativa. Então, há muita gente ali que é contra essa medida. Como é que você avalia dentro desse contexto, já que a pauta acabou casando aí com a soltura do Sérgio Cabral? Felipe, pela notícia do Sérgio Cabral e pelo que você está dizendo aí do que houve aí com o Bolsonaro, a gente sabe, esse sistema é desenhado para ferrar o pequeno e privilegiar o rico. Pode não ser intencionalmente, mas eu acho até que é. Mas no final é esse o resultado. Ele privilegia quem pode, é poderoso, que pode recorrer, fica lá recorrendo, usa todos os instrumentos, enquanto o pequeno vai preso. E o Joel tem razão. A gente tem que entender aonde isso precisa ser mudado. E eu acho que a iniciativa do Congresso atuar é a principal. Agora, foi falado aqui em projeto de lei. Eu acho que isso não resolve, viu, Felipe? Porque é a Constituição que determina a redação que causa todo o problema, que é o trânsito em julgado. Então, é preciso, na minha opinião, fazer uma PEC para que, a despeito do que esteja escrito lá, fique claro que você pode começar a cumprir a pena, tal execução penal, a partir da condenação em segunda instância. 2 instâncias é o que garante o direito das pessoas. Todo mundo que é condenado deveria ter, no mundo inteiro, em qualquer lugar, o direito de recorrer daquela decisão, porque pode haver um erro, pode ser enviesado e, por isso, se respeita, em geral, a questão da uma alçada superior, 2 instâncias. Mas a partir da segunda instância, se você não cumpre pena a partir da segunda instância, é escandaloso. E o Brasil está vivendo a injustiça, porque a gente não tem esse dispositivo da prisão em segunda instância. Então, tem que ser PEC, eu acho. Felipe Pena, você que já até antecipou essa questão, como é que você avalia o que pode acontecer a partir de agora? Primeiro, uma informação, né? Pelo que eu li, o que o Deltan Dallagnol quer recolocar uma PEC de 2019, a PEC 199, se eu não me engano, que propõe, então, uma emenda constitucional acabando com o trânsito julgado em 4ª instância, né, trazendo a prisão para a segunda instância. Então, seria a emenda à Constituição. Esse é o primeiro ponto. Segundo, eu queria retomar só o ponto do Joel sobre o excesso de prisões provisórias, prisões preventivas, de novo retomando o dado, né, que sempre a Raquel tem razão, é sempre o mais pobre que sofre, está aí o dado do CNJ que eu já citei, 44% das prisões no Brasil são prisões provisórias, então é gente pobre, gente que não tem acesso à justiça. Mas retomando o ponto do Joel, essas prisões provisórias, uma das grandes críticas que se fez à Lava Jato é que as prisões preventivas eram utilizadas, por exemplo, para forjar algumas delações premiadas, porque o sujeito lá preso, uma prisão preventiva indeterminada, tempo indeterminado, se sentia pressionado e acabava produzindo delações que, no final das contas, não eram comprovadas, acabando prejudicando a própria justiça. Isso aconteceu na Lava Jato. Por último, só para finalizar, Felipe, acho que deve ser levada
a discussão. Acho, sim, que deve haver a prisão em segunda instância. Agora, eu vejo muito pouca credibilidade, tanto de Moro quanto de Dallagnol, para empreenderem a paternidade desse debate. Eu não vejo como ambos podem ser eleitos com a pauta anticorrupção se eles foram corruptores no processo. Se o próprio Sérgio Moro foi julgado suspeito pelo Supremo Tribunal Federal. Se Moro e Dallagnol combinaram testemunhas no processo contra Lula, por exemplo, e nunca negaram que aqueles áudios da Vaza Jato, aqueles diálogos da Vaza Jato, fossem verdadeiros, eles nunca negaram, eles só reclamaram da forma como eles foram hackeados. E eu vou lembrar de alguns deles, não só da combinação de testemunhas, mas eu vou lembrar da promotora Laura Tesler, que foi retirada de uma entrevista, de uma inquirição, de um inquérito, porque o Sérgio Moro pediu ao Dallagnol que eu a retirasse, dizendo que ela era fraca, que ela era uma promotora fraca. Repare, o juiz do processo disse isso ao promotor. Tinha um lado, o Sérgio Moro tinha um lado. É como se o juiz de uma partida de futebol virasse para um técnico de um time e dissesse: olha, tira o teu centroavante que ele não sabe fazer gol, coloca outro. Foi isso que o Sérgio Moro fez com o Dallagnol quando pediu para tirar a Laura Tesler do processo contra o Lula. Então, isso aí é uma vergonha para o país. Essa pauta anticorrupção de pessoas que acabaram sendo corruptas no sentido da lei, no sentido de corromper a justiça, me parece muito pouco eficaz. Então, Dallagnol e Moro não têm, na minha opinião, credibilidade para essa proposição. Embora, assim como o Joel, eu considere justa que a prisão em segunda instância esteja na Constituição. E é uma PEC. Vamos debater justamente esse tema, Pena. Perfeito, a gente pode discutir sim aquilo que Dallagnol e Moro fizeram aí ao longo da Lava Jato, as mensagens trocadas. Tenho certeza de que não era o ideal, não era o correto. Agora também, já tendo ouvido muitos procuradores, promotores e advogados, já ouvi dizer que, infelizmente, não era incomum também, não é como se fosse um caso e um processo fora do comum para a justiça brasileira. Pelo contrário, a proximidade entre promotor e juiz acontece no Brasil. Mas não estou defendendo, estou só botando em contexto. O contexto é importante. Agora é o seguinte, o que você falou, Joel, foi apontado inclusive pelo ministro Roberto Barroso. O próprio Barroso, o ministro do Supremo Tribunal Federal. Exato, ministros do Supremo julgaram dessa maneira, inclusive. Então é o seguinte, você dizer que... Peraí, Pena, deixa eu terminar. Você dizer que um juiz ou um procurador que possivelmente, pisaram na linha ali ou tiveram uma conduta ali no limiar da Constituição, no limiar da lei, isso é equivalente à corrupção? Pelo contrário, o que a gente viu naqueles anos de Lava Jato, que tinham também durante um período aí a prisão depois da segunda instância, foi quase pela primeira vez da história do Brasil, corruptos, que não foi inventado, eram corruptos reais. Sim, o Petrolão aconteceu. Claro que não era só o PT, tanto que tinha políticos de vários outros partidos. Aconteceu. É isso que eu estou empreiteiros corruptos foram presos. Tá? Deixa eu só aproveitar esse Moro ponto, não saiu com dinheiro dessa ponto dos empreiteiros, porque os corruptores, eles são considerados os empreiteiros, quer dizer, naquele caso do escândalo de corrupção, que são aqueles que subornam políticos que são muitas vezes condenados por corrupção passiva, né? O corruptor ativo é justamente aquele que recebe essa denominação no enquadramento penal. Não houve nenhum tipo de condenação de Moro e de Dallagnol por serem corruptores. Eu entendo que o Felipe Pena falou num sentido aí processual, mas é só para deixar claro de que eles não foram condenados por esse tipo de crime, para a gente ter aqui a responsabilidade. Perfeito, Felipe. E o último ponto, Pena, prometo, que inclusive diz respeito até às condenações do Lula. Você poderia levantar que, poxa, de fato, você coloca elas em dúvida. Será que o Moro não era muito contrário ao Lula? Mas justamente o caso dele foi para a segunda instância, foi para um colegiado de juízes do TRF e eles referendaram, ratificaram aquela condenação, o que me dá muito mais segurança de dizer, olha, peraí, não era só um viés ou uma raiva que um Moro pessoalmente pudesse ter. Outros juízes olharam e chegaram, aquelas provas, e chegaram à mesma conclusão. E aumentaram a pena. E aumentaram a pena. Depois da segunda instância, você não julga mais o mérito do caso. Então, me parece bastante razoável dizer, a segunda instância dá uma segurança para a nossa justiça de que o condenado era culpado mesmo. A gente vai voltar para o Felipe Pena. A Raquel quer fazer uma pontuação rápida. Só uma pontuação que a gente está esquecendo aqui, do papel do STF. Essa discussão, o STF mudou de ideia toda hora aí.
O ministro Gilmar Mendes, em 2016, se não me engano, ele vota a favor da prisão em segunda instância. Exatamente. E diz, é possível prender em segunda instância. Estou de acordo, no auge da Lava Jato, quando a Lava Jato era popular. Depois, em 2019, perdão, para soltar o ex-presidente Lula, ele diz, não, entenderam errado o meu voto. Não é que entenderam que o é possível é obrigatório. Não é obrigatório, é só possível. Depois que a Lava Jato atingiu outros partidos, inclusive o PSDB. Mas não tinha critério nenhum. Então, assim, qual é o verdadeiro entendimento do STF sobre essa questão? Foi feito um entendimento técnico ou foi ali um voto de desempate puramente político? Inclusive, no próprio ano de 2016, o Dias Toffoli tinha dado uma declaração, em fevereiro, se eu não me engano, dizendo que ele dispensava o recurso ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, até aquele momento ele era a favor da prisão após condenação em segunda instância. Essa entrevista ao portal O Tempo, inclusive de Minas Gerais, ela está registrada em vídeo e em outubro daquele ano ele já votou contra. Então ele mudou de posição ali ao longo daqueles meses. Coincidentemente foram naqueles meses que o Lula foi indiciado pela Polícia Federal no caso do triplex. Pena a sua pontuação aqui e a gente precisa chamar o CNN Mercado. Diga lá. Eu prometo que vou ser rápido, Felipe. É só para pontuar com relação ao que o Joel disse, que obviamente quando eu falo que houve uma corrupção da justiça, houve uma corrupção lato sensu, não estrito sensu. Houve os erros de Sérgio Moro não foram simplesmente erros, eu enxergo dolo ali, eu enxergo um projeto político. E eu não falo isso, Joel, apenas pelo fato dele ter sido depois ministro de Bolsonaro e tudo mais. Eu vejo isso na própria sentença do Sérgio Moro. Vou citar só duas coisas rápidas para a gente poder ir para o mercado. Quando há um embargo de declaração, a decisão do Sérgio Moro sobre a sua decisão, a primeira sentença do triplex, os advogados perguntam sobre as denúncias, e você sabe que pelo Código de Processo Penal, a sentença precisa corresponder à denúncia. E aí o Zanini pergunta, doutor Sérgio Moro, onde estão aqui os decretos da Petrobras? E ele diz, Sérgio Moro, abro aspas, em nenhum momento este juiz disse que o condenado foi pelos decretos da Petrobras, fecha aspas. Então, só naquele momento, ele está desrespeitando o Código de Processo Penal ao dizer que sua sentença não corresponde à denúncia que havia sido feita de que ele teria levado o triplex em vantagem, assim como corrupção passiva, em decorrência de 3 decretos que favoreceriam a construtora OAS na Petrobras. Então, eu estou entrando no filigrama jurídico só para entender, Joel, que o Moro, o tempo inteiro, me pareceu desonestamente doloso o seu comportamento. Me pareceu um comportamento político de quem realmente queria fazer uma carreira política e o fez. Tanto é que foi ministro e agora é senador. Eu posso depois trazer outros dados, que eu tenho todos eles aqui sobre esse processo, que eu estudei bastante, as 270 e tantas páginas do processo, e dizer claramente que houve ali um conluio entre Dallagnol e Sérgio Moro. E isso vai passar para a história e isso está comprovado pelos diálogos da Vaza Jato. Bom, só para lembrar o processo do Lula, o Lula foi condenado em primeira instância, em segunda instância e a decisão foi mantida no Superior Tribunal de Justiça, no caso do triplex do Guarujá. Depois, no Supremo Tribunal Federal, houve, anos após o começo da investigação, a declaração de incompetência no sentido de jurisdição da 13ª Vara Federal de Curitiba. E mesmo o STJ tendo definido que era a competência original, o STF resolveu mudar para Brasília. E aí o Gilmar Mendes desengavetou que ele tinha segurado durante 2 anos o caso da suspeição do Sérgio Moro. Isso foi votado contra a vontade do Luiz Edson Fachin. Ele foi declarado suspeito por 7-4. Sob protestos do ministro Luiz Roberto Barroso, num voto bastante contundente, falando sobre a reação do sistema. E o caso foi remetido para Brasília e aí o processo foi extinto por prescrição. Então, nas instâncias em que foi julgado o material probatório, o Lula foi condenado no caso do triplex do Guarujá. No caso do sítio de Atibaia, onde havia pedalinho, inclusive com o nome do neto, embarcação que tinha sido encomendada pela então esposa Marisa Letícia para entrega lá no local, escrito Lula e Marisa, houve a condenação na primeira instância e também na segunda instância, né? E também foi um processo do qual o Lula acabou tendo a sua barra aliviada por decisões dos tribunais superiores. É só para registrar aqui como as coisas se deram. É claro que a pauta do dia é a retomada do projeto de prisão em segunda instância, mas isso fez a gente voltar aí uma discussão no tempo e é preciso separar, porque é perfeitamente possível apontar erros, cada um tem a sua avaliação sobre cada etapa desses processos.
É preciso separar isso e não simplesmente olhar para um lado sem olhar para o outro, do Petrolão, que existiu e que mostrou uma relação promíscua entre agentes públicos e políticos com grandes empresários, com grandes empreiteiros. E não é porque em determinados casos, e aí não falo só do Lula, não houve a condenação final na última instância, que a gente esquece os fatos históricos e jornalísticos, como o recebimento de milhões e milhões de reais de empreiteiras por diversos meios e também por reformas de imóveis também customizados.